Bom, amores, o assunto de hoje é sobre a independência do Brasil, presente na página 72 e 73 do livro de vocês, certo? Muitos portugueses não queriam reconhecer o Brasil como reino, mesmo ele tendo sido elevado a essa posição durante a estada da família real. Os políticos portugueses pretendiam fazer com que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia de exploração de Portugal. Assim, exigiam o retorno de Dom Pedro I ao seu país de origem. Ao mesmo tempo, no Brasil, as pessoas também não aceitavam mais voltar à posição de colônia de Portugal. Os partidários de Dom Pedro I pediram para que o príncipe não retornasse a Portugal, já que sua presença era uma garantia de que o Brasil seria mantido na posição de reino. Diante do impasse de retornar ou não a Portugal, Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, proferiu as seguintes palavras: Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. Até mesmo Dom Pedro I, cada vez mais, irritava-se com as ordens vindas de lá. Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira. Essa Assembleia tinha a missão de estabelecer leis que estivessem de acordo com os interesses do Brasil. Os políticos portugueses não aceitaram quando a notícia da Assembleia Constituinte Brasileira chegou a Portugal, fato que acelerou o rompimento entre Brasil e Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, no Riacho Ipiranga, Dom Pedro I recebeu a notícia de que muitas de suas decisões haviam sido revogadas por Portugal. Muito contrariado, Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: independência ou morte. Aproveitou para se declarar defensor perpétuo do Brasil e cobrar para si o título de imperador constitucional. Dom Pedro I recebeu o título de imperador em 12 de outubro de 1822 e foi coroado em dezembro do mesmo ano. Quando D. João morreu em 1826, Dom Pedro I teve que retornar a Portugal para assumir o trono. Caso contrário, perderia o direito à coroa portuguesa. Muitos brasileiros, temendo que Dom Pedro I se transformasse no rei de um grande império luso-brasileiro, forçaram-no a abdicar do trono do Brasil. Entretanto, para não perder seu domínio no Brasil, Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro II, como sucessor. O problema é que nessa época Dom Pedro II estava com apenas 5 anos de idade. Com o crescimento da produção de café, os cafeicultores necessitavam de mais mão de obra em suas fazendas. Devido à grande procura, o governo brasileiro passou a fazer campanhas nos países europeus, com promessas de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento, incentivando a vinda de imigrantes. Estima-se que entre 1891 e 1900, o Brasil tenha recebido aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Eles formariam a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras de café. Principais capitanias com fixação de imigrantes europeus no século XIX. Muitos imigrantes chegaram ao Brasil no final do século XIX e início do século XX. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países: Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil foi para a região sul, pois o governo estava distribuindo lotes de terra para quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café de São Paulo. Os italianos. Como a vida na Itália estava muito difícil, os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhorar sua situação. O trabalho nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes pegavam tudo de que precisavam nos armazéns dos próprios patrões nas fazendas. O acerto de contas era feito na época da colheita, mas como os patrões exploravam o preço dos produtos, visto que os imigrantes não tinham outro local para conseguir aquilo de que precisavam, começaram a passar por grandes dificuldades financeiras. Os portugueses e espanhóis. A maioria dos portugueses e dos espanhóis foi morar nas cidades. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, conseguiam montar os negócios e compravam imóveis para alugar. Muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias. Da mesma forma que os portugueses, os espanhóis também trabalhavam na agricultura e nas indústrias, além de terem sido os grandes responsáveis pelos transportes de mercadorias. Os alemães.
Muitos alemães foram para os estados do sul, influenciados pelo clima. Esses imigrantes dedicaram-se às atividades de agricultura e pecuária. Na agricultura, predominava a policultura, ou seja, o plantio de diversos tipos de vegetais, para abastecer as províncias próximas. Na pecuária, exploravam-se o couro, a carne, a carga e a montaria dos animais. Outros imigrantes, outras etnias também vieram para o Brasil, mas em menor quantidade. Turcos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, ucranianos, suíços e etc. Muitos turcos e sírio-libaneses dedicaram-se ao comércio pelas cidades do interior do Brasil. Outros se fixaram nas cidades, ainda mantendo o comércio como principal forma de trabalho. Observação: imigração e emigração são palavras que descrevem o fluxo de pessoas em um país. A imigração é a entrada de estrangeiros em um país. Ou seja, imigração são pessoas que vêm de outro país e entram no nosso país, no Brasil. Já a emigração é a saída de pessoas de seu país, ou seja, são pessoas que moram aqui no Brasil e saem para outros países, certo?